Fala aí, Albertinho. Fala aí, meus irmãos, beleza? Estamos aqui para mais um almoço, eu e o Cabeleira. Vamos contar o que aconteceu essa semana aí, o que a gente já fez, o que a gente pretende fazer. A semana que vem vai vir recheado, não na próxima semana, mas na outra, a gente vem recheado de debates novamente. É uma coisa que a galera tem gostado bastante. E falar o que a gente fez na semana passada, que também foi bem legal. A gente teve alguns obstáculos aí, dentro da nossa agenda já não conseguiu fazer tudo. Mas vamos contar pra vocês o que aconteceu nos bastidores e o que a gente vai fazer na semana. Vai estar bem legal. Boa tarde, meus irmãos. Um abraço pra todos vocês. Estou muito feliz mesmo. O canal tá batendo... Senhor Felicidade! O canal tá batendo números, assim, incríveis, né? A gente tá chegando aí 200 mil inscritos. Tá próximo disso. O Instagram também, hoje bateu 164 mil inscritos no Instagram. Eita! Esse aí que eu gosto, hein? Tá crescendo pra caramba, TikTok, nossa monetização também, né? Isso é importante, apesar que a gente tá gastando pra caramba, né? Esse rolê todo aí tem um gasto nisso. Cara, aí. a gente acostumou demais com um buraco sem fundo. Então, né? Mano, a gente cava, a hora que você olha, você fala, não, agora tá pondo alguma coisinha aqui dentro, a gente vai sair do buraco. Você olha, tá mais fundo que já tava. Não, o cara me chamou ontem e falou assim, pô, tio, tô vendo aí os vídeos tudo dando bom, hein, cara. Deve ter aumentado a monetização. Falei, mano, eu vou te falar, velho, acho que aumentou o gasto e investimento, porque tá gastando pra caramba, né, velho? A gente pensa, não... Vai sobrar R$1? Vai. Então posso fazer uma dívida de 2. Porque eu gasto 1 e o mês que vem eu parcelo outro ali pra frente. A gente tá precisando fazer um curso de gerenciamento de recursos, né? A gente precisava, hein? Pra fazer essas paradas sem as loucuras que nós acabamos criando aí, né? Sempre colocando a loucura aí. Cara, mas é uma loucura que a gente faz preocupado em agradar o cara que tá aqui, o inscrito, o cara que segue a gente. Verdade. Né? Assim, não é vaidade, não é uma loucura inconsequente, sem objetivo nenhum. Nosso objetivo é trazer o que a gente acredita que é o melhor, né? E aí a gente acaba investindo mais tempo, mais recursos, né? Mais dinheiro mesmo no projeto para trazer o que a gente pode fazer de melhor, né? Que é trazer as galera mais foda, ir num lugar bacana para fazer isso, tá num estúdio melhor, facilitar pro convidado chegar, facilitar pro convidado voltar no lugar. Então, assim... É um rolê, né, mano? E hoje em dia a gente sabe, hoje em dia não, sempre, né? O dinheiro é que move o mundo. Se você não põe dinheiro, não funciona. Galera, tem uma noção, assim, a gente sempre... Começamos gravando um podcast aqui em Araguari, Minas Gerais, essa aqui sempre foi a nossa casa. Só que quem vê o podcast desde o primeiro episódio ali, vê que tem uma diferença abissal, assim, no estúdio, assim. Muito grande, de quando começou pra hoje, né? Depois, em determinado período, a gente foi para São Paulo, começamos a gravar lá na Barra Funda, uma casa que a gente é muito grato lá pro Wagner, né? Sempre recebeu a gente muito bem. E agora a gente foi para um local novo, fica na Faria Lima, que é a Loop, e porra, ali é uma estrutura mega profissional. Todo mundo que tá indo lá tá ficando... Sabe, nossa, que lugar é esse? A galera pira, né? Que é muito bonita, a estrutura é muito foda. É uma parada de televisão, né? Aquilo lá, né, Robertinho? E olha aqui, você vira pro cara e fala assim, vamos trocar uma ideia aqui hoje e tal. O cara fala assim, tá, onde vocês estão? Você fala assim, tô no coração da Faria Lima. Não sei. Não, fala sério, né, Cabeleiro? O cara já fala assim, caraca, mano, você tá na Faria Lima? Não, deixa eu conhecer isso aí, nem sabe se é bom, mas já gera uma expectativa. Sim. E aí gera uma expectativa do caramba, o cara já vai imaginando, nossa, mano, deve ser muito foda isso lá, Faria Lima. E chega lá e é real, mano. A gente não vai decepcionar o cara, que a estrutura acompanha o ambiente, né? A localização. É muito bom gravar lá. Muito bom a Loop, mano. Inclusive, daqui 2 semanas a gente vai ter... 2 não, né? Mais. Na segunda quinzena de outubro, né? Então, 2 semanas que acabou o mês, hoje é 27. Daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas a gente vai ter aí essa parada que vai acontecer lá com o Padre Fábio. Que a gente vai gravar... 4 episódios lá com o Padre Fábio com convidados diferentes. Vamos gravar a parte 2 do Ulisses Campbell também, né? Nossa, o primeiro dia não deu, né, pra gente falar tudo. Isso é engraçado, né? Os nossos episódios com o Ulisses geralmente são episódios de 4 horas, 5 horas, né?
E esse último que a gente fez do Maníaco do Parque, a gente ficou conversando aí por 3 horas, mais ou menos. Não deu 3 horas. Mas é porque a gente tinha outro compromisso, né? Tinha outro compromisso e... Ele queria ficar... Ele gosta da gente, né, mano? Mas a gente também não tinha lido o livro inteiro, né? Porque o livro tinha chegado nas nossas mãos aí em 2 dias, né? Um dia antes. Um dia antes. E aí a gente leu 150 páginas do livro, falamos... A gente pôs na máquina de leitura, né? Mas agora, acabei o livro, falei com ele, vamos conversar de novo, acho que tem muita coisa pra gente conversar, que a gente não tinha passado no dia do episódio, e marcamos no dia do padre, a gente vai conversar também. A galera que é a nossa galera mesmo, todo mundo gosta demais do Fábio Marim, né, mano? Ele é um achado, realmente, ele é um projeto que deu muito certo, um cara que merece, um cara muito verdadeiro, muito inteligente. E a galera gosta mais dele, ele vai lá pra... Não serão necessariamente debates, né? Apesar de que haverão ideias contrárias ali, pode sim caminhar como se fosse um debate, mas para trocar ideia com líderes de outras religiões. Eu não vejo como um debate, nenhum dos episódios pra mim vai ser debate. Com o Sabino, não? Será? Não. Sabino a gente vai falar quem é o Jesus da Bíblia, né? Sim. É óbvio que eles têm opiniões diferentes, mas Exato. Não vai caminhar pra um debate, não. É o que eu falei, não é um debate, porque não vai ter aquela pausa de tempo, 3 minutos para um. É uma conversa livre mesmo. Uhum. E vai ser legal, porque eu gosto mais dessa conversa quando ela tá livre assim, porque o cara pode levar uma linha de raciocínio mais profunda, sabe? Ele pode concluir a ideia dele. Quando você tem um tempo, você tem um tema e um tempo, às vezes o cara não consegue passar tudo que ele queria, né? Pode ficar mais dinâmico, mas eu gosto mais dessa conversa livre. Vamos falar disso? Vamos. Mas tem aquela situação, o outro coloca um ponto, ele rebate, sabe? Eu acho que fica mais alegre o episódio. O problema do debate pra mim é que sempre tem uma inimizade que é criada ali. Sempre tem um que sai brigado com você, sempre tem um que sai insatisfeito ali, difícil quando não acontece, né? Tipo, sei lá, do padre e do Miranda não aconteceu, do Cogos e do Miranda não aconteceu. Mas sempre tem um que reclama, que fica chateado. Não é assim. Pô, não sei o quê, pegou pro meu lado. No padre com o Miranda teve. Muita gente me chamou, falou, não, o padre, vocês não podiam deixar, sabe? A gente tem paixão. Quando é debate, meio que fica torcida de times, cada um torcendo pra um time. Nossa, eu quero que esse que faz isso. Não teve aqui dentro, não teve aqui na mesa, mas externo teve. Externo... A hora que eu cheguei no quarto pra dormir, minha esposa tava brigando comigo. Sério? A Renata é brava demais. A Renata brigou comigo por causa do debate. Não, isso aí sempre tem. Eu gosto mais da Renata, mano. Mas quando não é debate, assim, eu acho que é melhor por conta disso. E a gente consegue participar mais, né? Quando é o debate, a gente tenta ficar mais neutro. Você tenta ficar mais neutro, aí você não fica, né? Você não pode ficar posicionando, você não pode ficar indagando um ou o outro, a menos que você faça para as duas partes, sabe? Pra gente fica mais chato, né? Você fica engessado ali e é tenso, porque às vezes um começa a falar uma coisa mais pesada pro outro e tá no tempo dele, ele não pode rebater, não pode falar, espera aí, não é assim... Né, você tem que ficar controlando ali meio que por baixo da mesa, a galera não vê, mas o tempo todo tem aquele controle nosso que seja com a mão assim pedindo pro cara ficar mais calmo, ou pro outro baixar um pouco, né? A gente fica fazendo aquele meizinho de campo ali, cara, e segurando pra todo lado. É cansativo o debate, mano. Mas com o Padre Fábio Marim vai ser legal. E da semana passada, cara, a galera tá aí já? Tá aí? Ó, tô vendo aqui, parece Cléo Ribeiro, Rosângela... Mindinho e Robert... Robert o quê? Baratheon? Isso aí é a galera do Luigi, né? Inclusive, mandar um abraço aí pra galera do Luigi aí. Pô, o Luigi é menino? Pô, o Luigi viajou, velho. Cara preguiçoso pra caralho. Sério? Fez o cara fazer react aí todo dia. O cara foi lá pro sul, lá, assar carne lá, só volta na segunda-feira. Eu mesmo era um que tava viciado nos reacts do Luigi. Todo dia eu tava abrindo lá, rachando o bico de rir do cara, velho. Muito engraçado. Eu vou te falar, nessa última... É foda, né, velho? O pessoal nem podia falar isso, mas saiu já. Não fala não. Mas nessa última conversa nossa do Rubão com o Farinazo, né?
teve umas 2 horas, assim, que eu tentei manipular a conversa ali, porque, tipo assim, isso aqui vai dar bom pro Luigi, tá ligado? Isso aqui vai dar bom pro Luigi. Entendi. Você tava jogando pro React. No futebol foi... No futebol, a hora que falou do Clube dos 13, que você pegou, eu falei, putz, velho, Robertinho gosta desse assunto de futebol, Robertinho vai dar continuidade, e eu tentei buscar, não, volta pra China, volta pra China. Porque eu sabia que o Luigi ia gostar de ver, né, provocando o velho por conta do negócio da China, né? Cara, e aí eu vou te falar. O Luigi acabou influenciando a conversa. O Rubão, ele é uma máquina mesmo, né? Você tá falando do futebol, da China... Cara, aquele Rubão, que máquina é aquilo, velho? Sabe? Ô, bicho, tudo que você joga no peito dele, e como ele já tem uma liberdade com a gente, acho que ele fica mais solto pra falar, entende? E aí a gente joga ali, já sabe mexer com a personalidade dele. Você só dá uma anzolada perto da cara dele ali, ele pega a isca e arrasta o barco inteiro pro oceano mais distante que ele puder. Mas é um cara que eu aprendi a gostar demais da conta. Eu já não concordo com as opiniões dele, né? Pera. Mas Ô, bicho, peraí, para. Deixa eu te falar um negócio. Eu trabalho com fato, rapaz. Com argumentos, você não vem com... Mas o mais massa dele, velho, é que tipo assim, você pega ele lá, mano, ele nervosão e tal, mas ele se sente à vontade de falar as coisas, entendeu? Sim. Massa demais. Tanto é que você pega um Farinaz lá, um comandante e tal, sabe tudo de geopolítica também. O comandante fala, porra, o Rubão começa a falar, ele é mitológico, ele é uma referência realmente pra falar do assunto. E é gostoso ver ele falando mesmo, sabe? Ele é bem extremo, mas ele leva de uma forma que todo mundo entende, que a gente parece que enxerga os fatos conforme ele vai descrevendo ali. Agora, do futebol, ele não me enganou não, hein? Aquela conversinha dele não deu pra voltar ao Fluminense não, ele devia estar lá na C, viu? Assim... Não, tô brincando. Eu acho que o Rubão, ele tá se tornando um convidado do podcast, igual o padre virou, né? Verdade. O padre já veio aqui, sei lá. Antes o pessoal perguntava assim, deixa eu ver os episódios do Padre Fábio. Eu pegava, copiava 4, 5, mandava. Hoje eu nem sei mais quantos que eu tenho pra mandar pra pessoa. Se não me engano, o padre já veio aqui mais de 8 vezes, eu acho. Né? Foram vários episódios com o padre. Padre Miranda, Padre Vinícius, Padre no Almoço... E mais uns 4, 5 padres sozinho. 4 vezes sozinho. 4 ou 5, hein? Mas aí, ó, pra você entender o Fábio. O Fábio, ele é outro que ficou um amigo nosso, né? E o Rubão... Ele falou, vem. Ele, vou ajustar e vou. E o Rubão tá caminhando pro mesmo lado, assim, né? O Rubão, ele já veio... Ele até falou no dia lá... Eu falei 3 episódios na nossa conversa, ele falou 4. Então, e é 3 ou 4? Mas na verdade são 4. É 4 mesmo. É porque o Rubão foi pra São Paulo 3 vezes pra conversar com a gente. Mais uma Só vez que uma vez que ele foi, ele fez mais episódios, né? Então, assim, na verdade tem uma que ele foi sozinho da primeira, aí depois ele fez com o Miorim, com o Loconte sozinho, fez 4, e agora ele fez a 5ª vez com o Farinaz, né? Então, são 5 episódios com o Rubão no nosso canal, né? E assim, cara, eu tenho um orgulho enorme, assim, porque muita gente tá falando do Rubão na internet. E, pô, não foi a gente que descobriu o Rubão, lógico que não. Ele já né? tava ele lá, já né? tinha no Monarch Talks uma vez, né? Quando o Monarch tava no Rumble. Ele já tem um canal dele que bomba na internet, que é a galera... É a turma ruim, né, que eles falam. A turma ruim, né? Que é a galera lá do Geoforça Brasil. E o Rubão bomba, cara. O Rubão tem um canal de 70 mil inscritos. Você abre a live dele lá, tem 2 mil, 3 mil pessoas. Então, olha isso aí, mano. Muita gente. Ele é engajado, muita gente que gosta do Rubão. O Farinaz nem se fala, cara. O Farinaz é um gênio da geopolítica. Adoro ver o Farinaz falar. Não concordo com tudo que ele fala. Não concordo com tudo que o Rubão fala. Mas, pô, a gente não deve tirar os méritos, né? Porque eles estudam pra caralho isso daí, né? Eles estudam muito, eles entendem muito, né? Então, é isso, cara. E eu vou te falar, depois que eu conheci o Rubão, Farinazo junto, né? Eu não tinha entendimento zero do que era o nacionalismo,
Saca? Pra mim, eu falo, mano, isso é a maior viagem do mundo. Cara, tem muita coisa boa ali que dá pra você aproveitar. Entendeu? O que você falou, não concordo com tudo. Mas, o princípio deles é legal. A fundamentação deles é muito lógica. E eles estudam pra caramba. Então, assim, eles defendem um sistema político ali, né? Uma posição das pessoas, cara, que é bonita de se ver. É por isso que eu chamei o Denis de novo. Pra gente virar libertário de novo. Porque eu vou te falar, velho, não dá certo essa porra de nacionalismo. Não dá. Os caras ficam falando na sua cabeça, fica tentando enfiar minhoca na sua cabeça. É bonito, é bonito. Eu tenho um lado humano, eu quero ver o bem de todo mundo, eu quero ver o bem das pessoas. É bonito o nacionalismo. O nacionalismo, ele cuida das pessoas. Então, eu tô O nacionalismo, ele agora. cuida dos outros. Mas não dá certo essa porra, velho. Não dá certo, porque... Mas por quê? O homem ferra com o homem, mano. O homem ferra com o homem. Não adianta, essa porra vai dar poder pra um, vai chegar lá na mão de um, vai fuder com tudo, entendeu? Não é a mulher que ferra com o homem, cara? Não, Robertinho, vai se fuder, velho. Vai se fuder. Esse A gente não comentário tinha idiota. irritado, mano. Não, Cara, não tô mas eu irritando vou eu te não. falar, o nacionalismo não é só isso, cara. Eu entendo quando você fala isso, até porque o Estado, sempre que o Estado conquista alguma coisa, ele usa por interesse próprio. Por quê? Porque o Estado é uma pessoa que tá ali. Não adianta, né? É o que o ANCAP fala, você dá poder para um Estado, você se fudeu. Mas também, sem Estado eu já não vivo, sabe que é impossível. Olha o Ivair, já mudou. Cara, é isso, eu mudo toda vez, velho. Toda vez. Eu converso com um, penso uma coisa, depois eu converso com outro, tô pensando outra. Então, esse já... Anelisa, saudade, pô, você tá sumida, hein, Anelisa? Sumiu mesmo, sempre você tá aí com a gente aí, obrigado por você tá aí de novo. Bina Bambina, gosto muito de vocês, mas não entendi o short com o Rubão e Farinado sobre Hezbollah. Pareceu sacanagem com eles, só se entendi errado, abraço. Ô Bina, então. Eu vou te falar, eu vou falar desse, eu conversei com o Rubão agora sobre esse corte, tá? Não somos nós que elaboramos os cortes, não somos nós que subimos os cortes. O pessoal da equipe fez o corte, postou. O Rubão falou, cara, eu não gostei dessas imagens no corte. Porque eu sou totalmente contra isso aí. Essas imagens são imagens terroristas, né? Eu sustento o que eu falei. Pra mim, o Hezbollah e o Hamas não é terrorista. Mas eu não gostei desse corte. E o corte saiu do ar. A gente acabou de tirar o corte do ar. Esse não tá mais. É porque, assim, o que o Rubão defende realmente é que a base ali do Hamas é um partido político e tudo mais. Enfim, e realmente teve essa parte, o Hamas veio como um partido político, inclusive ganhou a eleição, né, lá na Palestina, e assumiu o poder. É a opinião do Rubão, tá? Pra mim o Hamas é terrorista. Não, isso aí é o que o Rubão prega. Pra mim o Hamas é terrorista. Mas isso aí é o que o Rubão prega. E não é uma coisa que você pode virar e falar assim, mano, isso não existiu, né? É o que a gente falou, ele estuda, isso existiu, isso é um fato, né? A vertente que o Hamas cria depois de assumir o partido lá, de assumir o país, é que pra mim, aí sim, caminho muito próximo, sei lá, de uma ditadura, e de uma ditadura que aí sim foi rechaçada pelo resto do mundo, talvez, e virou um inimigo mundial, né? E aí sim, inimigo mundial próximo de ser terrorista. Não vou falar que é terrorista porque eu não vivo lá, enfim. Mas os atos que eles fazem, né, a gente já viu. Tanto é que as imagens que tinham no corte são imagens reais. Então, Bina, só pra ficar entendido isso aí, o Rubão, ele chamou 30 segundos depois que ele falou, né, a gente pegou e tirou o corte, ele falou, não gostei, e a gente sempre vai respeitar a opinião dos nossos convidados, principalmente em cortes, né. Agora, falei pro Rubão também, lembrando que é um corte de menos de 60 segundos, né, o corte geralmente ele é polêmico para convidar a pessoa a ver o vídeo inteiro e entender a ideia do convidado, entender o que o convidado pensa. Esse é o intuito do corte. O Rubão não gostou, a gente tirou do Instagram, tirou do YouTube. O Rubão falou, se você quiser usar o mesmo corte,
Com a minha fala, porque eu sustento o que eu falei. Pode usar, só não quero que coloque essas imagens no corte, que são as imagens do ataque do Isso, Hamas. São vários, né? Em Israel, né? Então, a gente tirou. Falei pro pessoal da edição, falou, ó, não faz esse tipo de corte mais, e aí o corte tá removido. E é isso. A gente não tem compromisso, cara, com o erro não, viu, Bina? Nenhum. Não, e... Sim, se a gente errar, nós somos seres humanos, a gente vai pedir desculpa, vai refletir sobre o que a gente fez e vai fazer, e corrigir pra não errar de novo. Né? Mas é isso que aconteceu no corte. Não, e o lance é esse, assim, o que é que a gente sempre fez aqui, né, nessa casa aqui, que é uma casa de verdade. A gente sempre tentou fazer com que as pessoas que viessem aqui, a gente cria por elas uma empatia de irmão de verdade. O cara vem aqui, troca ideia, a gente começa a respeitar esse cara, pode não concordar com a ideia dele, pode ser averso ao pensamento dele, mas vai ter sempre o respeito. Primeiro pela coragem que ele tem de vir e manifestar e falar o que ele acredita, né? E a gente sempre falou sobre isso também. É muito melhor a pessoa falar o que ele acha e você conhecer essa pessoa do que você jogar esse cara pra um limbo ali, porque ele sempre vai estar vivo e ele sempre vai continuar pensando o que ele quer. Só que sem ninguém saber, né? Isso sempre vai acontecer. Então a gente dá a oportunidade pro cara vir aqui, falar, pra você conhecer ele, concordar ou discordar dele. Mas enfim, pra você conhecer essa pessoa de verdade. Outro fato que a gente sempre fez foi nunca querer prejudicar o cara que passou aqui. A gente nunca teve a intenção de prejudicar ninguém. E o cara vem aqui e fala alguma coisa mais forte, né? Igual essa posição do Rubão sobre se é terrorista ou não é, né? Aí, cara, é a posição dele. Mas a gente não quer causar pra ele, né, alguma coisa ruim. Ele veio aqui, em especial o Rubão, pô. A gente já falou aqui no início que é um amigo que a gente tem hoje. Né? Jamais, longe da gente, fazer qualquer movimento que seja para sinalizar alguma coisa ruim para ele. É o contrário, né? Uhum. Se ele virasse e falasse assim, ô, cara, eu falei isso aqui, mas eu errei, a gente vinha aqui, chamava, fazer uma retratação, não tem problema, a gente muda mesmo. Eu acho que todo mundo tem que mudar. Você aprender uma coisa nova, aquilo que você sabia antigamente... Pô, pode ter um outro caminho, é uma outra visão, né? Eu vi os Estados Unidos como o melhor país do mundo. Agora eu acho que ele é só muito bom. Ainda não é? Mas você pega e troca ideia com o Rubão e com o Farinazo, cara, eles são anti-Estados Unidos total. Para eles, o país vilão do mundo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que sempre sacaneou todo mundo. Sozinho os Estados Unidos sacaneia geral. Agora eu vou falar um negócio pro Ângelo aí. O Ângelo Alberto Urso. O Ângelo, nós já chamamos várias pessoas da geopolítica. Vários profissionais que falam de geopolítica no YouTube. E assim, eu vou te falar, cara. Todos responderam, mas a maioria quando responde é tipo assim, agora não rola de ir e tal. E aí passa uma semana o cara tá em outro canal. Agora não tem assunto pra falar. Aí passa outra semana o cara tá em outro canal. Conversa com a minha secretária. Você chama a secretária, a mulher nem responde, não te dá moral. Várias pessoas são assim. Inclusive, isso é a galera que muita gente tá idolatrando aí na internet, viu? Geopolítica é esse cara é foda, esse cara é foda. A gente já chamou muitos aqui e eles não vêm, cara. Não vêm, sabe? Só que aí naquela panelinha, não sei se é porque as perguntas são combinadas, não sei se é porque a pauta é combinada, não sei se é porque é mais fácil de manter sob controle ali, mas aqui a gente já chamou e não veio. Agora... Comandante Robson Farinazo. Rubão. Cara, o Rubão é você mandar a passagem pra ele e vem, velho. Sabe o que eu acho legal? Ele não paga do bolso dele pra ele vir. Mas você manda o dinheiro da gasolina dele ali, ele entra no carro e aparece. É isso. É só a gasolina, né? Não perde nem um Guaraná pra tomar. Ele sai do Rio de Janeiro, vem pra São Paulo, ele sai do Rio de Janeiro, vem pra Minas, manda o dinheiro da gasolina que ele vem. Dirigindo sozinho. Sai 4 horas da manhã, chega no horário...
cumpre tudo certinho. O que nós vamos falar, Rubão? Vamos falar o que vocês quiserem. Luiz falou pra fazer Vamos falar o que você quiser. pra fazer um seriado do Rubão carga pesada. É cilada, Bino. É o caminhoneiro. Eu acho que é cilada, Bino. Acho que é cilada. Tem um corte na internet aí que tá assim, caminhoneiro briga com ANCAP. E era o Rubão e o Miorim. E sabe o que é foda no Rubão, mano? E só pra encerrar esse negócio do convite, sim. E o Forinaz, cara, a mesma coisa, velho. Todas as vezes que a gente chamou o Forinaz, bem, é na hora. Inclusive, no último episódio, eu falei pro Forinaz, falei, comandante, eu gosto muito de conversar com o senhor. E olha que a gente pensa totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Tanto é que no episódio eu ainda perguntei pra ele, falei, comandante, você acha que a gente é senso comum? Ele falou assim, eu não acho não, tenho certeza. Tenho certeza. A hora que ele fala isso, você tá falando assim, eu penso totalmente diferente de você. É isso que ele tá respondendo. É lógico. É assim, isso que ele tá respondendo. O conhecimento que eu tenho é totalmente diferente do seu, né? E ainda coloca o senso comum como raso, assim, ó, seu conhecimento é raso. É isso, cara, é isso. Né? Então a gente pensa totalmente diferente. E mesmo assim, eu falei, comandante, eu gostaria que o senhor viesse aqui mais vezes. Eu não te chamo porque eu não quero ficar te incomodando, porque eu sei que a vida do cara é na correria também, né? E ele falou, cara, só marcar. Marca. Se eu falei a data, falei que vem, eu vou estar aqui. É isso, velho. É isso. Agora você pega esses outros aí da geopolítica aí, mano. Vem, vamos conversar com a gente. É estrelinha, né? Global, fala com a minha secretária. Não tem assunto pra falar e depois vai no outro. Cara, então fala que não vem, porra. Fala que não vem. Não vou. Não vou falar com vocês. Não vou falar com vocês. Não vou falar com a audiência de vocês. Não vou falar com o seu público. É isso, velho. É isso. Com o Rubão e com o Forinaz não tem isso. Os caras é firme, é ponta firme. E o Rubão, o que eu ia falar é o seguinte. Você vê que o Rubão fala com qualquer um e ele peita qualquer desafio, que ele veio falar com a gente a primeira vez, porque a gente viu ele xingando a gente. Tipo assim, xingando não, falando que a gente era idiota. Xingar isso, né, velho? Falando que a gente era muito burro e trem, que o Forinaz tinha que ter estômago de titânio pra suportar a gente. Ele falou, você falou isso, vem aqui conversar com a gente. Então ele falou assim, beleza, que dia? Não é, sabe? Tá ligado? Ele nem simpatizava com a gente. Ele não veio pelo fator de que hoje a gente tem liberdade entre eu e ele, você e todo mundo. Ele veio não gostando da gente. E mesmo assim ele veio. Isso que é foda, você entendeu? O cara virar e falar assim, eu falo com qualquer um, em qualquer lugar. O Pedro e o Ângelo falou aí, né? Pô, o cara fala mal do Sacane. Eu também... Eu acho sacanagem. Isso também é uma parada que me incomoda. Isso é uma parada que me incomoda. Mas toda vez que ele falou do Sacane aqui no nosso podcast, a gente saiu em defesa do Sacane. Porque a gente não concorda. No último ele ainda virou e falou assim, todas as vezes, só eu. Todas as vezes. Farinaz, vocês não participam disso. O Sacane disse isso, é só eu que falo isso. Exato. Ele falou da última vez. Não falou? Só eu. Vocês não participam disso. Por quê? Porque sabe que a gente não concorda. A gente não concorda. Né? E assim, até falando de Sacane, eu conversei com ele ontem. Fiquei feliz pra caralho. Ele falou que vem aqui, que pode marcar. Moleque. Ele respondeu, falou, não, cara, eu vou, pode marcar. E a gente vai fazer um episódio dele com o engenheiro Léo, cara. Mano, olha a força disso. Cara, e o Léo ficou feliz pra caralho, velho. O Léo é massa, né? Quando eu falei pro Léo, ele ficou feliz pra caralho. E foi engraçado que eu falei assim, Léo, você topa conversar com o Sacane? Ele falou assim, é claro que eu topo, eu não sei se ele topa, né? Aí eu falei assim, não, ele já topou já. Ele falou, caralho, velho, que foda. Ele ficou feliz pra caramba, assim mesmo. O Léo, assim, sabe? É o nosso parça mais íntimo. Cara, e o Sacane, eu gosto mais dele, velho. O Sacane, igual eu falo assim... O Sacane foi o primeiro, né, Pedro? Foi o primeiro. Dos grandes, né? Foi o primeiro que apareceu grandes, aqui. Né? Dos grandes. Não, eu acho que o Ben Mendes veio antes, tudo. Né? Não, mas foi. O primeiro episódio de São Paulo foi o Sacane. Foi lá só pra fazer. A gente ainda deu rata. A gente era amador. O primeiro episódio de São Paulo foi do Sacane. Tanto que a gente era amador, a gente chegou lá, ficou trocando ideia com ele, uma caravana do lado de fora. Vamos fazer, vamos. E aí o estúdio encerrava, né? Tipo assim, que era um bar estúdio. Aí encerrou o tempo, que eles iam abrir o bar lá e a gente ficou trocando ideia com ele lá, sem fazer o conteúdo que a gente precisava.
Mas a gente concordou com a... Se fosse hoje, a gente fala, não, mano, já vamos fazer tudo lá, vamos fazer o rolê. Mas o cara vem... As fotos que a gente tem do Sacani, né? É ele com o bonezinho, aquela logo antiga ainda dos Três Irmãos. Chegou lá, o que é isso? Não, que boné é bonito, mano. Nossa, aqui não, toma aqui pra você. Ele já catou o boné, pôs o boné, ficou com ele. Sabe, o cara faz questão, gente boa. O Sacani é muito gente boa, velho. Gente boa. E assim... Todo mundo gosta dele. Eu vou perguntar pra ele no dia, assim, mas eu achei muito interessante ele ter aceitado ir lá no Júnior, no Redcast, fazer um episódio com 3/8, entendeu? E o 3/8 ainda falou, ele não queria. O 3/8 que não queria. O 3/8 que não queria. O 3/8. Né? O mais difícil de convencer ali foi convencer o 3/8. Então, o que eu vou falar? O Serjão foi fácil. Vou falar isso o quê? Vou falar o quê? O Lucas Altista mandou aí. Siga o Rubem há tempos. Sempre foi assim, é uma pessoa muito honesta e justa, etc. Com certeza. O Rubão mesmo desceu o pau em uma rede social uma vez, quando usaram a imagem do Sacani pra fazer picaretagem. Por aí, fazer picaretagem por aí. O Rubem é assim. O Rubão, mano. É isso, cara. O Rubão é foda mesmo. Que ele é honesto, a gente vive, assim, bem próximo, que às vezes a galera que vê pelo ângulo, pela internet, não participa de tudo que a gente sente na mesa, mas o Rubão, ele é extremamente honesto. Entendeu? Ele peca pela honestidade dele, sabe? Pela transparência, pela veracidade que ele peita mesmo. Ele não tem meio conversa. É assim. Entendeu? Cara, o Rubão é daquele jeito, mas assim, eu vou te falar uma parada. Coloca o microfone no Rubão, o bicho liga também, né? Não? Você não acha, não? Ele é o segundo melhor nisso que eu já vi. Lembra tipo, o dia que a gente foi lá no restaurante? A gente foi lá jantar, comeu um parmegiana lá. Cara, ele tava quietinho, assim, né, velho? Mas você vê que ele tava de boa, né? Sem conversa, sem polêmica, na dele, né? Mas sorrindo. Ele não fala, bicho, ô bicho. Não, bicho. Ele tava tranquilão. Hã? É mesmo. É que quando a gente tá jantando com ele, nós não enfuca ele. A gente conversa de outros assuntos. A gente não enfuca ele, né? Se enfucar, eu acho que solta. É porque também, sei lá, você senta, você fica conversando a tarde inteira de geopolítica. Aí você vai jantar, você continua na geopolítica, mas também todos os assuntos que a gente conversou no restaurante foram extremamente interessantes de conversar com o Bom. Né? A gente falou muito de Rio de Janeiro. Cara, que né? lá eu pirei com ele. Ele entende muito ali, velho. Ele sabe a história do Rio de Janeiro, teoricamente os bastidores ali. O jogo do bicho, sim. Ele sabe os bastidores, tudo. Quem que é o cara, onde que roda, onde que busca. Sabe exato, tudo. Exato. Ele é veiaco, mano. Ele é veiaco. Então... Então, assim, agora... Eu até sei quem que você ia falar que era a segunda pessoa que você já viu. Não, a segunda é o Rubão. Né? A primeira é o Monark. Ligou o microfone. Mas o Rubão é desse jeito, cara. Você ligou o microfone na frente do Rubão ali, rapaz, o homem ativa o modo caminhoneiro ali, cruza os braços e ó... Só descruza os braços. Só descruza os braços a hora que acaba, velho. E me fala uma coisa que a gente negociou, que a gente falou essa semana. O Rubão é alfa? O Rubão é alfa, não tem dúvida nenhuma disso, não. O Rubão é alfa. O Rubão é muito alfa. O Rubão é muito alfa. É ele dominando tudo e acabou. É dominação total. O Aleph perguntou aqui, o podcast com o Rubão e Forinados não foi de 7 horas, por que cortaram pra 4 horas? Cara, então, durante o podcast, primeiro o horário do podcast foi complicado, né? Que a gente começou a gravar meio-dia, né? E aí a hora que tava com 4h30, 5 horas, já tava todo mundo com fome, velho. E outra parada... Nós tava com muita fome ali, né? Outra parada foi que o Rubão, ele passou errado na rua e aí ficou perdido, sabe? Pra chegar no estúdio, né? E o comandante já tava lá esperando. O comandante já tava lá, entendeu? Não, o comandante já tava lá antes. A galera tava com fome. Igual você falou, pô, você ia chegar lá, o comandante chegou 11 e pouco. 11 e pouco. Vai dar 5 horas da tarde. E aí no estúdio novo, foi quanto tempo de episódio do... 4 horas, né? Cara, e assim, no finalzinho, eu já tava sentindo que o comandante já queria
Ó, quero ir embora, quero sair. O comandante tá em campanha política. Exato. O tempo dele hoje é dedicado para isso. É um projeto mais próximo dele é a vereança. Sim. Ele tá dedicado para isso. Olha pra você ver 9 dias, 9 dias foi eleições. legal. Ele larga do projeto dele, que é falar com a galera lá de São Paulo, fazer as visitas, se mostrar da forma que ele precisa, porque é diferente ele se mostrar como o cara da geopolítica e ir lá nos bairros e falar, ó, minha proposta é essa, é isso aqui que eu quero fazer. Ele larga a mão do projeto principal que ele tem hoje pra ir lá e ficar com a gente, praticamente um dia inteiro, porque ele é São Paulo, ele saiu bem antes pra chegar lá no horário, é um cara que cumpre muito bem os horários, ficou lá até no final do dia, entendeu? Ele perdeu praticamente um dia dele, né? Sim, pra dar esse conteúdo pra gente. Dava pra ver, assim, que com o tempo que foi, o Farinazzi falou, não, deu, né? Deu pra mim, né? Eu tenho que ir embora e tal. E aí a gente acabou por conta disso. E mas o Rubão é tão máquina que a gente falou disso também, né? Tipo assim, ali se larga o Rubão, ele fica ali mais 4 horas fácil. Não, e ele estrala o negócio, mano. Mas tava todo mundo com fome. A gente acabou, saiu de lá, foi comer, né? O Rubão foi comer também. Você não foi, né? Você ficou com outro convidado. Não, então eu vou te contar. Não cortou não. Foi na íntegra. Foi na íntegra. Mas a gente foi almoçar, né, com o Rubão. Eu queria ter ido. Foi eu, o Pedro e o Rubão. Aí chegou lá, a gente pediu o prato do dia, né? Foi naquele restaurante lá que a gente foi da primeira vez. Com a galera do estúdio. E aí eu peguei e pedi um rango pra você, né? Falei, ó, faz um sanduíche aí que eu vou levar pro Robertinho. Aí ele falou assim, não, faz 2, eu vou querer um também. Eu, não, beleza, faz 2 aí, né? Aí fui, acertei lá, o Rubão comeu, todo mundo comeu. Cara, eu boto fé que o Rubão pegou o sanduíche e tocou direto pro Rio de Janeiro e comeu o sanduíche no meio do caminho sem parar, velho. Mano, ele é insano. O bicho é muito caminhoneiro mesmo. Tem Mano, jeito, ele é insano. Mano, ele é carga pesada. Assim, ó, carga pesada. Vem aqui. É igual. Cara, ele saiu aquele dia, ele saiu 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Cara, me acorda 3h30, 3 horas, 3h30, não sei, que ele acorda, toma um banho, alguma coisa. Pau no carro. 4 horas da manhã. Pau no carro, sai 4 horas da manhã. Chega lá, meio-dia. Faz um programa de 4, 5 horas. Cansa, mano. Cansa. Você pensa que não, mas você ficar trocando a ideia ali, falando, argumentando. O raciocínio dele é muito rápido. Tanto é que ele fala muitas coisas. Fala forte, trem. Eu tenho certeza que tem desgaste ali pra ele. Acaba o episódio de 4, 5 horas, o cara me pega um sanduíche e pau na máquina pra trás. Não, ele almoçou com a gente. Almoçou. Tá. Né, pegou o sanduíche, que eu acredito que no meio do caminho ele ali... já não ia parar mais. Não ia parar e já pegou, deixa eu mandar o sanduíche aqui. É pau na máquina. Véi, ele é insano. É insano. Véi, é brabo, mano. E outra coisa, fui despedir dele, porque... Geralmente eu vou despedir das pessoas, eu dou um abraço, assim, né? Meio de lado, assim, né? Porque eu sou muito grande, então não dá pra abraçar de frente. Né? E eu abraço de lado, assim, bato assim no peito, assim, né? Na asa, né? Fica embaixo da asa obrigado aqui. aí por ter vindo aí, né, tal, rapaz. O Rubão, obrigado aí. Durão assim, velho. Não gosta de pôr a mão nele não, velho. Sério? Sistemático mesmo, sistemático. Rubão? O bicho é brabo, hein, só. Quem que falou que cortou o episódio, Pedro? Se a gente cortou, cadê? É que o que contava 7 horas, na verdade, é aquele primeiro que a gente fez com o Rubão, né? O de 7 horas foi o primeiro que a gente fez com o Rubão. Isso. Aí esse do Frenaz, ele deu 4 e 10. Aí eu cortei só a espera, tá ligado? Aí ficou 4, entendeu? Você cortou o tempo de espera, né? Você falou preto e branco ali só, né? Só que não teve nem 7 horas, não. Não passou de 6. Não teve edição não passou de 4. de Não tem. Foi inteira ali. Nosso protocolo aqui é mandar tudo na íntegra. Inclusive, isso é legal falar assim, a gente detesta editar episódio. Nossa! No começo a gente editou alguns episódios. Porque a galera pediu, né? Porque a galera pediu. Nunca foi a gente, porque a galera pediu, né? exato. Nunca foi a gente. E hoje, tipo assim, os que pedem hoje a gente joga o episódio fora. A gente prefere. Não, corta isso aqui. Não, então beleza, então a gente vai tirar essa porra aqui. Eu falei isso, dá pra cortar isso aqui? Não, beleza, vamos fazer o seguinte. Tira essa vamos pôr o episódio, não. Vamos pôr, vai ser ruim pra você, vai te atrapalhar. E outra coisa, a galera não sabe, mas o Pedrão, tudo que você fala com o Pedro é na hora.
Não tem coisa difícil pro Pedro. Pedro, dá pra fazer isso? Não, dá. Isso aqui? Não, consigo. Isso aqui, vamos fazer. E essa coisa? Tô pronto. Pedrão é pau pra toda obra também. Aí você fala assim, Pedro, você edita essa parte aqui, eu falo assim, não, velho. Aí é sacanagem demais, mano. Vai renderizar o vídeo pra você ver que bosta. É foda, é foda. Assim, Posso sugerir o professor Paulo Resutti pra vocês falar de história? Pô, falar de história é mansa, hein? Paulo Resutti. Anota aí, Pedrão, anota aí, vamos falar com ele aí. Sobe aí um pouquinho aí também, Que? Que pediu o Celso Daniel de novo aí. Esse o cara quer Libson. matar nós, velho. Esse cara quer ferrar com nós. Não vai não, Bina. Aqui, ó. O anunciador do reino. Rodrigo, e aí, quando vai rolar um especial sobre o Celso Daniel e Toninho de Campinas? Não fica falando o nome dele, não. E a marca da besta. Lembro que eu tenho contato de todos os candidatos. Manda um salve. Rapaz, esse cara tem muito contato, velho. Anunciador do reino, mano. Tem muito contato. Pô, é massa, cara, isso aí, hein? velho, eu acho que talvez role de fazer um episódio desse. Não sei se a galera vai falar. Ele pediu pra gente chamar o Cogos pra falar disso aí. Cogos eu gosto dele. O Cogos eu gosto também. O Cogos, chamar ele vem na hora. Eu vou trocar uma ideia com o Cogos. Vou trocar uma ideia depois das eleições também. Porque... o cara agora não adianta. Tá acelerando. É o que eu te falei do Farinazzo. Fica até chato, porque o cara tem um projeto muito próximo, um projeto principal. Não dá pra tirar desse projeto que é importante e que tem um prazo muito curto e exige muito empenho. Se o cara não empenhar 100%, não dá. É campanha política. O Rubão agora quer que junta ele com o Ike Batista, velho. O Ike vem, não? Então, eu mandei uma mensagem para o pessoal dele lá. Não sei, vamos ver. Eu acho que se rolar, a gente tem que fazer com o Ike primeiro. E depois que rolar uma com o Ike, a gente combina. Mas o Aleph aqui falou uma coisa aqui que eu já pensei nisso algumas vezes. Rubão e Sacani, mano. Se você coloca um de frente com o outro ali, eu acho que quebra um pouco da valentia do Rubão. Eu acho que o Sacani não vem não, cara. Sabe por quê? O Sacani, ele é bonzinho demais. É não bonzinho, tem jeito mas também... do Rubão ficar não, ferroando mas ele. Uma coisa é bonzinho, outra coisa é, né... Ficar falando da sua pessoa, que você fez um trem, fez outro. O Sacani eu acho que o Sacani não aceita os trem, não, velho. Eu acho que o Sacani não tá afim de conversar com o Bom, não. Eu acho que talvez não, mas enfim, seria bacana ver os dois ali. Eu acho que o Sacani mastigava o Rubão. Caiu ou não caiu da... Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu, menino? Caiu ou não caiu, menino? Como é que foi esse rolo? Rubão e 38 ia ser da hora. Isso é legal também. O Lucas Autista falou que, pô, mano, assim, pra gente foi um prazer, né, dar voz pro Rubão. Sempre que a gente dá voz pra alguém, a gente fica feliz com isso, né? Já tiveram outras pessoas que vieram aqui que não tinham oportunidade, depois que passou aqui, abriu um monte de porta pros caras, sabe? Porque os caras realmente têm talento, os caras é bom. É o que a gente fala. Mano, não é a gente aqui, né? A gente tem vamos pensar, a gente tem um equipamento e a gente disponibiliza o equipamento que a gente tem e dá a oportunidade pra galera que tem talento falar. Eu vou te falar, quer estourar o Rubão? Quem tem que levar o Rubão agora é o Glauber. Fala, Glauber. O Glauber, enfim. O Rubão tem potencial, se o Glauber levar ele lá, o Rubão vai estourar no Brasil inteiro. Fala, Glauber. O Glauber não é só de polícia? Não. Aí não é, pô. O Glauber tá fazendo outras coisas agora, velho. Não dá pra ficar 100% inchado. Ele levou o Ulisses Campbell lá, ué? É de crime, né? Mas ele já levou outros também. Eu não sei, eu não... se você for olhar a agenda dele lá, ele tá variando bastante a agenda dele. Levou, sei lá... O Joel. Já levou outros caras lá. Ele levou o professor Rock aí. Pronto aí. Ele levou o professor Rock de geopolítica. Se levou o Rock, é pra levar o Rubão. Se levar o Rubão não fala Glauber, eu vou te falar um negócio. Não, e outra coisa, ele é... Aí a extrema, a esquerda vai tremer no Brasil, velho. Esquerda vai tremer. A esquerda vai tremer no Brasil. Seria uma profecia isso aí? Rapaz, o Seria Rubão... a quebra das amarras? O Rubão, ele representa a voz de várias pessoas da esquerda ali que não sabem o que é nacionalismo, velho. Sério mesmo. O Rubão representa essas pessoas. E essas pessoas não conhecem o Rubão. Essas pessoas não conhecem o Rubão. O problema... Eu volto a dizer de novo, eu gosto das ideias do Rubão. O problema é a hora que chega lá na ponta. Quem vai executar? No papel, no planejamento, tá tudo bonito. Exato.
Exato. Tudo bonito. Exato. No papel, opa. Exato. Até eu assino. O problema é que o ser humano, ele não é... O problema é a hora que chega Ele não lá é em uma cima. variável, não são duas variáveis. Não é. Ele é A hora uma que chega- não. infinidade de E a variáveis. hora O que ser chega lá humano em é cima, quântico. Sabe quem que chega lá? A hora que chegar lá, meu irmão, já era. Vai fazer do jeito do cara. Sabe quem chega lá? É os caras que já tá lá, meu filho. E a gente sabe a merda que tá lá. Todo mundo sabe. Ô, Rafael Lima, deixa eu te contar isso aqui. Mas... Todo mundo pergunta aqui, ó. Todo mundo pergunta isso pra gente. Essa deve ser a resposta que a gente mais dá sobre o podcast. Por que que são 3 irmãos e que só tem 2? Mano, é uma história muito longa, mas a teoria mais aceita é que o convidado é sempre o terceiro irmão. É mais Então fácil de explicar. É né? mais fácil explicar essa aí, não é? Senta aqui nós dois, o outro senta ali, é o nosso terceiro irmão, e a ideia é que o cara vem aqui trocar um papo, uma ideia de irmão mesmo. A gente não quer trazer alguém aqui pra explorar a fragilidade, causar polêmica. Não, senta aqui, mano, você é meu irmão. Me conta a sua verdade aí que eu quero saber. 3 Irmãos é nome de 3 estabelecimento caipira. Nós é o podcast mais caipira do Brasil. A gente fala- representa o interior. Fala isso não, só. O sertanejo. Não, só, parou. O caipira. O caipira, é isso. É isso. Você é da cidade, não tem nem jeito de você falar que é. Eu não sou da cidade, Se fosse- não, mano. Se você ainda vem Que da isso? roça, ainda tem mais. Também minha casa também já foi de chão batido, velho. Aí eu dou valor, hein? Aonde? Pô, que isso? A casa lá da minha avó era de chão batido lá, A velho. do sua avó. Ó, Não, mas eu morei rapaz. lá, ué, na rua 11 Quando você ali, era ué. pequeno? Entendi. Na rua 11 eu morei lá há muito tempo, lá era chão batido, velho. Chão batido. É isso aí, Cara, Cabeleiro. Não tem história difícil que você não tem uma igual pra Não, contar, ué. não. O que é isso? Eu já nadei com Tem. tubarão, mas eu uma vez nadei com uma baleia tubarão, que era enorme também. Tem que trazer uns haters durante a live pra vocês receberem o melhor do Ruben. Seus advérbios de intensidade. É, o Rubão. A hora que ele canta bonito. Pô, já que vocês estão aí, velho, eu quero falar um negócio pra vocês. Se inscrevam no canal. Na não é quarta-feira, a gente vai trazer um convidado bem interessante aqui, que é um liberal, né? Ele vem aqui, eu acho que pela 4ª ou 5ª vez também, já é sócio nosso aqui, mas tem um tempão que ele não vinha, que é o professor Denis Xavier. E, cara, eu brigo muito com ele, eu queria muito colocar ele num debate, mas ele não curte, né? Não gosta. Não fala, cara, eu não quero estar sentado na mesa dessa galera, mas uma hora eu vou convencer Mas ele. qual galera? Ah, ele não quer debater com esquerda. Ah, mas é ele só a não- esquerda. Hã? Com outras pessoas ele toparia. Ele pode Tipo ser. assim, é porque Ele ele fala. vai ter ele aqui, né? Aham. E aí o Miorim vai estar aqui também, né? E aí eu não sei. Eu sei que tem. Enfim, eu acho que ia ser massa. É, mas Ancap e ele é muito próximo, não? O Miorim vem. Mas é um bate-papo, não um debate. É. O Miorim vem no domingo das 16. eleições, né? Isso. Inclusive é pra mostrar que ele não vota, né? E isso é foda, porque eu vou ter que Não, voltar de então, manhã. Isso é véi, foda, isso é Você foda. quebrou minhas pernas. Não, e eu vou ter que sair no meio do episódio, vou largar o Miorim e o Robertinho Malboro aqui Sei lá votar. e vou lá votar. Por que você não volta de manhã? Não, porque eu quero sair no meio do episódio pra votar. Que isso, cara? E trazer o meu comprovante de voto. Aí eu sim, vou votar, mano, é ué, isso eu aí, vou votar. Eu Não. posso não mudar nada no meu país, mas eu vou votar. Eu vou exercer meu Eu vou te direito. falar isso. Você tem o direito ao sufrágio. Esse é o único direito inalienável do brasileiro, é esse. Você tem eu direito ao votar, sufrágio. Vou votar. E... Nossa, como é bom poder votar, mano. Mas Como aí é bom. o Miorim e o Malboro, eu acho que eles vão ficar aqui na segunda-feira. Né? E aí eu chamei o Denis, falei, ô Denis, vem na segunda pra trocar ideia aqui com os caras e tal. Mas na segunda ele não pode. Ele falou, cara, segunda não dá pra mim. E eu acho que o Miorim e o Malboro não vão ficar mais do que isso. Eu acho que eles vão chegar... Cara, tem outra loucura aí, velho. O Miorim vai casar no dia 5. Tem Como lógica? assim, mano? Ele vai casar no dia 5, dia 6 você tá aqui, Ele a lua de casar mel vai no ser dia aqui. 5 e vem aqui no dia 6. que cara Mano, maluco, que- velho. Não, eu falei pra ele, falei, você tá Não, louco, nós vai velho. ter que fazer uma festa aqui pra ele de Ele noivado. vai aí. casar dia 5, no dia 6 tá aqui. Casamento. Mas ele já deve ser casado. Eu não entendi se Ele ele vai mora casar no junto, né? cartório. Acho que não, né? Não pode, né? Acho que não, né? O cara é contra o Estado, ele vai casar no cartório pra quê? Mas né? aí o lado religioso dele deixa, né? Não, ele vai casar na igreja, né? É. Vamos perguntar isso pra ele, né? Não, eu acho que é isso, ele vai casar na igreja. Mas não vai dar pra juntar ele e o Denis aqui.
Mas a gente vai estar com o Denis aqui na quarta-feira, dia 1º, Denis Xavier. Vamos falar de liberdade. Liberal. Eu quero colocar essas ideias nacionalistas na mesa aqui pra pegar o que o Denis pensa disso. O Denis ele vai cair do cavalo. Eu quero entender aonde que vai dar merda. Vai cair do cavalo com a gente. Aonde que o Denis vai falar assim, não, aqui dá merda. Isso aqui não dá certo por conta disso. Ele vai falar do início ao fim, né? Meu irmão está morando em Uberlândia. Ele é daqui de São Paulo também. Pra fechar, qual o melhor queijo de Minas? Ele já trouxe café de Uberaba. Bom demais. Qual o melhor queijo de Minas, Albertinho? Ah, cara, eu gosto. Pra mim é o queijinho da roça. É o queijo que não é famoso, né, velho? Não é famoso, mano. Ele não tem marca, não tem nada. Não tem nada. É o queijo que é proibido pela vigilância sanitária. É tipo uma droga. Se você experimentar isso, você vicia. Não comprem queijo que não tem o CIF, que seja feito na rocinha ali na mesa de tábua. Se comer, você vicia nessa porra, tem que mano. secar na tábua, né? Seca na tábua. É na tábua. Não pode ter que... Né? Qual que é que material mesmo? Sei lá. É um plástico branco Uhum, lá. A receita manda pôr tudo inox, né? No inox. Isso mudou, Pois no né? inox, mano, acabou. Acabou o queijo. A harmonização do sabor já não vai existir nunca mais. Fresco ou curado? Cara, o queijinho fresco, a hora que você acaba de... Nossa, você tem seu valor. Tem seu valor. Se bem que meu pai... É engraçado, o que pai valoriza roça, mais é o curado, né? O meu curado pai lá é o na mais roça, caro. ele tem um lá, mano, que ele pega. Cara... Seu pai que faz? Supremo. Meu pai, de vez em quando, ele faz. De vez em quando ele faz, né? Tipo assim, por que ele faz? Volta e meia. Fala isso não, Robertinho, fala isso não. Não, ele Como é não que é? vende, ele não vende, ele não vende, não. Você pega o leite ali Não da vende. vaca e coloca num pano ali, né? Num saquinho. Você põe um coalho ali que ele vai talhar. Ele vai virar uma massa, o leite. Um talho? O que é um talho? É um coalho, né? Pra ele coalho? talhar. Ah. Tem várias formas de você induzir. Mas é um pozinho? Como é que você induz ele? Tipo, pode ser, tem em pó. Geralmente é um pozinho. Você joga uns colherzinhos ali, ele fala talhar. Não é Vai natural talhar. a parada, tem um processo Tem um químico, processo então. químico ali. Tem que jogar um pozinho ali pra ele talhar. E aí, no que ele vai talhando ali, você enrola ele num pano e vai forçando ele pra ir tirando a água dele. Isso, aí vai. Né? Ele vai virar o que o leite vira. Ele vai coalhar ali, vai virar tipo. Mas como eu se fosse já uma ouvi nata falar que muito esse grossa. pano que você envolve ali, quanto mais sujo, mais gostoso o queijo. Tem um Rubem Gonzalez aí, eu não sei se é o Rubão. Quanto mais sujo, é o Rubão, é o Rubão. É o Rubão, esse aí é o Gonzalez? Dois mineiros que não entendem de queijo. Puta que pariu. É o Rubão, Rapaz, é o Rubão. É certeza que é ele. Vou caçar a cidadania mineira de vocês. Tadinho do Rubão, rapaz. Rapaz. Tadinho de você, Rubão. Oh, Se você vier aqui, meu amigo. o Rubão sabe fazer de tudo. Eu desafiei pra vir aqui fazer um queijo melhor do que eu, rapaz. Aqui não. Aqui é pegar no Não, chifre mas é sério, eu já ouvi falar quanto mais sujo esse pano, melhor. Ah, E não tem depois, isso, a hora não. que põe na mesa ali pra secar, a tábua também, quanto mais velha, melhor. A tábua mais velha é melhor. Né? Ela vai pegando, ela vai ficando... Que ela vai soltando uma salmourinha nela ali, sabe? Aham. Esse aí é o detalhe, entendeu? Você E tem que ter aquelas Tem skins que ter brancas aquelas ali na telinhas tábua. verdes também pra proteger dos mosquitos. Não, isso aí já é Nutella. É viadagem? Aí já é Nutella. É? Mas como é? O pano sujo não precisa, não. O pano pode ser limpinho, assim. Toda vez que a gente fez, o pano tava limpo. Pelo menos Mas quando e a fazia, telinha verde? Não tem, não? Não tem, não. O Isso aí que já protege é Nutella. dos mosquitos pros mosquitos? Não, aí, ó, tá vendo? Isso aí já tá tirando a saborização do queijo. É igual a tábua aí. Se você tirar a tábua ali, você perdeu a irmandade. Você tem que deixar o mosquitinho ali, ó. Entendeu? Aquele queijo que dá aquela vermezinho lá é o mais caro. Esse é o caro, entendeu? Mas não dá nada não. O mosquito não vai não. Você dá um nele assim já era. Rapaz, eu vou contar um negócio pra vocês. Aqui em Araguari tem um restaurante que chama Cabrito, velho. E a gente, desde pequeno lá no Cabrito. Não, estranho é foda. Não fala Aí, isso. desde que ia lá no do arroz Cabrito. esbrugado? Não, do bife, né? Que os bifes lá ficava tudo da mesma cor, assim, aquele bife bonito, né? Mas bonito mesmo, assim, um sabor diferenciado. E uma vez eu tava lá com meu pai lá e uns amigos dele lá, e eles perguntou, pô, da onde que vem esse sabor, né? É único desse negócio. Aí ele falou assim, não, sempre foi aqui, não lava frigideira, né? E aí foram ver lá, tinha igual anos... a do Dixon. Tinha anos que não lavava frigideira, né? E o Cabrito, velho, cozinhando lá no fundo sem camiseta, rapaz. E um calor na cozinha, moço. Um calor na cozinha e suava. Ele pegava o pano de prata, assim, passava na testa,
passava debaixo dos Não, braços, isso é assim, mentira, ó. cabeleira. Passava debaixo dos É braços. história, velho. Ia na pia da cozinha, moiava a mão ali, pá, passava assim no corpo, assim, e voltava pra fazer o arroz, velho. Não vai Eu tô te falando aí, pergunta pro meu pai essa história, velho. E o sabor, né? O sabor, se seu mano. pai falar, eu acredito que seu pai... Primeiro que ele sabe muito de cozinha, segundo que ele conheceu todo mundo da cidade. Né? É o sabor, é o sabor. Pô, então tem esse episódio do Denis. Domingo também vai ter um episódio agora que é a Ana Regina Barroso, né? A gente vai falar de relacionamentos, né? Da italiana lá, não é? É, ela é italiana, tudo. Caramba. Né? Cara, que a mulher, eu vou te contar, que papo massa que foi o dela. Foi legal. Na época a gente tava falando de relacionamentos, assim, a gente chegou a fazer com outras pessoas, mas dos que a gente falou sobre relacionamento, o que eu mais gostei do papo foi o dela. Eu achei ela muito sensata, sabe, nas colocações e muito didática. Tipo assim, não tem platonismo, não. Sabe, o que ela me passou é mais real, isso, o dela é mais real. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? É foda. De que é? Ó, Sacani não pode fazer debate comigo porque ele é mentiroso. Não fala isso, bom. Não fala isso. Pai, custou chamar o Sacani de novo aqui, velho. Custou chamar ele de novo. Ele vai vir aqui de novo, bom. Fala isso do homem, não. O homem, ele é bom. O negócio, ele é firme ali. E o 3/8 é diferente, porque é uma questão de ponto de vista. O 3/8 você pode falar o que você quiser, Rubão, porque nada incomoda o 3/8. Nada, ele sabe quem ele é. Você não ameaçando ele de crime, pode falar o que quiser. Nada me incomoda. Pediram o Andy Léo aí também com o Rubão. O Andy Léo e o Rubão, será que ia dar certo, cara? Nunca. Cara, assim, ó, o Andy Léo tá na pira, né, velho? Tudo que nós fizer aí que chamar o Andy Léo, ele vai colar. O Andy Léo é nosso. Ele gosta, ele gosta de estar junto, assim, velho. Ele gosta. Fala nisso, o que você achou do episódio do Andy Léo com o Mamãe Falei e o Renato Batista? Foi legal. Todo episódio que tem Andy Léo, mano, é muito bom. O Andy Léo, mano, não tem como não gostar do que ele fala. Né? Ele é o cara mais inteligente que eu conheço hoje. E o que você achou do Arthur, do Renato? O Arthur é um rei da oratória. Você pode gostar dele ou não gostar. Cara, o Mamãe fala, ele sabe defender seus argumentos. Ele sabe. Isso aí é indiscutível. O Renato participou, ficou mais na dele, até a percepção. Mas você acha que o Arthur defendeu bem os argumentos assim? Você acha, Pedro? Eu acho que você foi a melhor parte lá da conversa. Acho que você mandou super bem naquele debate. Não foi um debate também, super pressionou o MBL. Mas aquela hora lá eu também acho que não defendeu os argumentos, não, velho. Ele deu uma enrolada ali e tal. Pô, o MBL cresceu com o PT. Mas já viu que filme lá da gangue de Nova York e tal? Então, mas o lance é esse. Não é que ele vence em todos os argumentos, mas ele usa o melhor argumento que ele tem pro momento. Olha pra você ver, era uma coisa que todo mundo sabe, que pro MBL é interessante o PT. É muito mais fácil bater no PT do que bater nos outros. E o MBL, quando bate nele, cria público. O que o MBL quer? Quer visibilidade, quer mostrar que é uma oposição real. E fazer oposição real pro PT é muito fácil. Porque o partido é realmente ridículo, faz tudo errado. Você entende isso? Eu até vi um cara falando essa semana do PT, cara... E eu falei, olha só o tanto que é louco. O cara falou, tipo assim, você pega lá... Ele pegou vários dos ministros, sabe? E cada um fez exatamente o contrário do que tinha que fazer, tá ligado? Cara, eu vou te falar um negócio, Bertinho, mudando de assunto. Nós temos que trazer o Rubão aqui em Araguari, velho. Sério mesmo, nós tínhamos que trazer o Rubão aqui em Araguari. O que ele falou? Não, vamos fazer uma vaquinha aí, nós traz o Rubão aqui para Araguari, fica um final de semana aqui com nós aqui, ó, conversando aqui, ó. Nós gravamos um sábado inteiro, um domingo inteiro e produz trem pra caralho. Leva o Rubão no restaurante, leva ele na roça, nós faz um queijo com ele. Faça o queijo. Não, toma uma cachaçinha com ele. Tem que trazer ele aqui, velho. Tem que trazer ele aqui. Aí, ó, os caras tá falando que o 3/8, ele... Por que ele não larga da polícia, né, velho? Ele já falou isso pra gente. Nossa, né? É o sonho do 3/8, mano. É o que mais quer largar da polícia. O que você quer na sua vida hoje, 3/8?
que a polícia me exonere. Tem um tempão que ele tá pedindo licença não remunerada, né? Cara, ele... É o que ele quer, licença não remunerada, ele só velho. quer sair, ele não quer direito nenhum. Você fala assim, ó, você vai sair agora sem nada. Ele fala assim, muito obrigado, vocês foram foda pra caramba, eu amo a polícia. Aí os caras falam assim, só você parar de ir, para de ir. Ele falou, cara, se eu Aí parar de ir, eles vão me prender, porque é crime e tal, não sei o quê. Né, que o Estado vai continuar me pagando. É o Estado satânico. Aí ele falou, pô, entra com a ação e devolve o dinheiro que ele te pagou. Ele falou assim, se eu fizer isso vai reduzir a pena, mas ainda vai continuar o crime. O crime tá lá. O Estado é satânico, ele maltrata o cara que tá lá, entendeu? O 38ão é um escravo do sistema. Ele não queria estar aqui mais, ele não queria estar vivendo nesse mundo paranoico que tá aí, ele nem precisa disso. E aí você vê o grau de maldade do Estado. Quando um cara só pede pra sair, ele não quer mais nada, ele só quer ir embora, viver a vida dele e tchau, beleza. E o Estado não permite isso. Aí, ó, Rubão, não é só abandonar o emprego, Rubão, não é. Porque ele vai continuar recebendo pelo Estado, cara. O Estado da Bahia vai continuar pagando ele. Ele não pode abandonar o emprego, cara. Ele precisa que dê licença pra ele. Ele não precisa de dinheiro, não, mano. O cara tem 600 milhões de reais na conta dele. Ele não precisa de dinheiro. Ele já tá com a grana já. Em 2018 ele declarou 200 Bitcoin, cara. Nas eleições de 2018. O cara tá ganhando uma grana aí com os cursos aí, vendendo livro dele pra todo lado, ajudando o pessoal com Bitcoin. Tá ganhando uma grana. Ele quer vazar fora. E eu tenho certeza. Ele tá pra conseguir a licença remunerada dele. Não vai demorar um ano pra ela sair. A hora que a licença remunerada dele sair, ele vai vazar fora. Aí ninguém vai ver ele. Tá todo mundo ouvindo aí, todo podcast que vai e fala, ó, esse é o último. Ele quer parar, cara. Ele quer parar, ele quer sumir, ele quer sair da internet. O que precisava fazer, ele já fez. Né? O cara é todo bitolado com esse negócio. Né? Tem uma coisa que ele quer fazer antes de sumir tudo. É fazer uma luta. Junto com... Ele quer ajudar o Alan, né, mano? Ó, o Rubão quer ver esse dinheiro. Não vai ver, porque é Bitcoin. Bitcoin te dá essa segurança. Você não vai ver o dinheiro dele. Ó, Bitcoin é extremamente seguro. Você quer fazer uma reserva de valores? É Bitcoin. Acabou. Ah, não, mas tem investimento na China. Pode ser no caramba 4. É Bitcoin que é bom. Não vem com essa conversinha, não. É igual, agora mesmo vai falar, Bitcoin é bom. Sei lá, o homem não foi na lua. Não vem com conversa torta, não, mano. Eu te falei meu plano. Realidade é realidade. Eu te falei o plano, o Pedro sabe. Eu fiz 3 carteiras de Bitcoin. Você não pode contar isso, mano. Não coloquei dinheiro. Ele só fez a carteira. Fiz 3 carteiras. Ah, que susto, velho. Se você falar que você tem dinheiro lá, você se ferra. Eu fiz 3 carteiras. Cada carteira tem 12 palavras. Aí eu peguei e dei 8 palavras de cada carteira pra Renata e 4 palavras pro Pedro. Eu não recebi nada, não. Aí eu falei assim, ó, Renata, se der merda Quer dizer que se sequestrar o Pedro e a Renata já dá pra pegar tudo. Renata, se der merda comigo, você procura o Pedro e pega as 4 primeiras palavras. Vai dar pra você se virar aí um tempo. Não, mas então tem dinheiro, aí vai dar pra se virar, pô. Vai dar pra você se virar um tempo. Então tem dinheiro lá, ué. Tem. Aí o que acontece? Se o Pedro vê que foi uma morte estranha, aí o Pedro não vai passar as chaves, não vai passar as palavras. A Renata vai ficar na merda. Mas o Pedro pode perguntar as palavras pra Renata. Vai ficar na merda. Ela não, se ela quiser falar, ela vai falar. E o Pedro vai ficar com a grana, boba dela, né? Mas ela... Se for uma morte estranha, o Pedro não vai passar as 4 palavras. O que seria uma morte estranha? Se ficar 5 anos sem a Renata pôr outro homem aqui dentro de casa, aí a Renata vai procurar ele, vai pegar as outras 4 palavras da outra carteira. Vai dar mais uma grana pra ela. Se ficar mais 5 anos sem ela pôr outro homem aqui dentro de casa, aí o Pedro, ela vai procurar o Pedro de novo, vai pegar as outras 4 palavras e vai passar a senha pra ela. Olha que foda, velho. Olha que foda. Eu sei, mas assim, é porque eu preciso, talvez, né? O que seria uma morte estranha? Vai que o Pedro Roberto, eu não sei se foi estranho. Vai que eu sou envenenado, alguma coisa do tipo, assim. Entendi. Se não for uma morte natural. Não for uma morte natural, uma morte matada. Reação de um assalto, se você reage a um assalto, é normal. Uma morte estranha aí, né, cara? Uma morte estranha. Né? Entendi. Não, porque né, não vai acontecer não, mas se precisar eu me orientar o Pedro. Alguma coisa assim.
Não, mas isso aí, não importa isso na conversa. O que importa são os efeitos, velho. Se você for preso e morrer dentro da cadeia, é uma morte estranha. Eu consigo proteger meus filhos, velho, com isso aí. Ó. Eu consigo proteger meus filhos. Biólogo Henrique! São situações completamente diferentes. Exoneração. Só ele pedir desligamento. Isso é imediato. Já pediu várias vezes. Já pediu e não dão. 2. Licença sem vencimento. Ele tem direito de ficar fora por 4 anos sem remuneração, mas pode voltar. Biólogo. A gente conversou disso aí. Eu até falei isso pro 38. Fala que não. 38 falou que eles não querem dar. Não libera pra ele. Não libera de jeito nenhum. Não libera. Ele tá fazendo exame aí de sanidade mental também, né? Falou que fez 20 exames. Já tá. Ó, biólogo Henrique, o ano que vem, com o comandante Farinazo, já topou. Eles vão falar de soberania nacional. Nossa. E fontes de energia, né? Pô, a gente podia colocar o biólogo Henrique e o Rubão também, hein, Robertinho? Podia ser, hein? Os dois é legal, hein? Ô Henrique, como é que é lá? Você já trabalhou com cobra peçonhenta? Aí, ó, o Aleph tá falando, ó, o próprio 38 já disse que adoeceu na polícia. Cara, 38 fala que a polícia matou ele, velho. Ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Esse negócio do povo ficar falando, pô, se ele tem tanto dinheiro, por que ele não sai do estado? É o que ele quer, velho. É o que ele quer. Ele não precisa mais disso, gente. Eu vou falar um negócio, na real. Quem fala isso é que não conhece o 38, velho. Quem fala isso é que não conhece o 38. O cara é extremamente inteligente. O cara é foda, velho. O cara tem mestrado, tem doutorado, formado em economia, formado em direito. O cara fala mais de 5 idiomas. O cara é fodido, velho. Cara, ele entrou na polícia porque ele gosta de ser policial, gostava de ser policial, né? Gostava de poder ter uma arma. Eu posso contar? Por que ele entrou pra polícia? Porque ele queria ter arma, ele queria andar armado. Aí ele falou, eu vou virar policial, eu quero andar armado. Entendeu? Ele curte o negócio. Ele já falou num podcast nosso que ele tem arma desde os 15 anos de idade, né? Um negócio assim. Não, e era assim, o que você precisa ter pra ser? Você precisa ser patrulheiro. Ele virou patrulheiro. O cara, você já viu o currículo do 38, mano? Você já viu? É um livro, mano. O cara passou em primeiro lugar nos 4 concursos. Em primeiro lugar. Ele não passou no concurso só. Ele passou em primeiro lugar nos concursos que ele prestou. O cara é foda, mano. Ele tinha outros cargos também. Ele deu... Eu acho que ele até responde uma parada dessa, né? Ele foi professor da Universidade Federal da Bahia e, se não me engano, ele foi professor da Universidade Federal de Palmas, ali no Tocantins. Foi, acho que é isso. Isso aí deu uma merda pra ele aí. Uma hora eu vou conversar disso aí com ele também. Cadê? O biólogo tá ali ainda? Eu vou só falar, gente, você tá em Macaé aí, ó, é 180,90. Ele já trabalhou com cobra peçonhenta. Pode colocar ele. Pode colocar ele lá na vereança, que já é acostumado a lidar com as cobras. 180,90. Biólogo Henrique. Se eu tivesse Macaé, era o meu candidato, mano. Esse é o cara que eu confio. 38 é um 71 dos bravos. Até o jeito de falar, o cara tem método. É isso ou não é? Parece um louco pra não cair na malha do regime. É isso ou não é? Tá certo ou não tô? Cara, mais uma vez, Arthur, sério mesmo, mano. Só fala isso do 38 quem não conhece ele, velho. O 38 é aquilo lá, mano. Não é, Robertinho? Então, olha aqui. Ele é aquilo lá 24 horas. Você pode ter dúvida de quem é o Pablo Marçal. O Marçal não sei quem é. Não sei. O 38, mano. 38 é o 38 daquele jeitinho. É aquilo ali, velho. É aquilo ali, mano. E outra coisa. Vira pra ele, em qualquer lugar que você encontrar, fala assim, 38, como é que é o Bitcoin? Ele te explica de graça, ele te fala, ele faz os negócios pra você. Faz pra você na hora. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, ele vai fazer. Ele não faz isso quando ele tá na câmera ligada ali, não é uma máquina que funcionou porque ligou o microfone. Não é. 38 é aquele cara em todos os lugares, mano. Todo mundo que conhece o 38, que conhece ele, fala assim, mano, ele é de jeito. E o negócio dele é que ele é contra o Estado mesmo. Ele não quer que o Estado te ferre. Ou qualquer outra pessoa, né? Aí, ó, Jeff, já vi podcast dele afirmando que trabalharia como perito até de graça. Ele já falou que ele ama ser da polícia. Qual delegacia trabalha? Cara, eu acho que é Lauro de Freitas, se não me engano. Viu? Mas ele não mora em Lauro de Freitas, mas ele trabalha lá. É Lauro de Freitas, que é um dos lugares mais violentos da Bahia, né? Cara, o bicho pega, hein? Ele já falou alguns relatos, assim, não sei se ele falou no podcast, mas ele já falou pra gente, pessoalmente,
que, por exemplo, alguns amigos dele que trabalham com ele, e ele participa disso diretamente, fazer cena de crime com os próprios filhos. Cara, não dá pro cara viver normal nisso aí. Não dá pro cara ter saúde mental depois de passar por isso. Ó, entendeu? Não dá. O Aleph tá falando aqui que não tem quantidade de Bitcoin. Cara, eu já conversei com pessoas próximas a ele aí, pessoas íntimas, falar que tem bem mais. Bem mais. O 38, ele nunca fala tudo que ele tem. Ele sempre tem uma carta. O cara não tem um carro no nome dele. Ele sempre tem uma carta na manga, você tá ligado? Não tem uma casa no nome dele. E tu que ganha, ele enfia nessa porra, velho. Cara, então, deixa eu te contar. Há muito tempo atrás, quando ele vendeu o Celta, era um Celta, um Fiesta, sei lá o que ele tinha, era um carrinho popular pequenininho. Cara, ele vendeu o carro e comprou em Bitcoin. Na época não dava muito, mas o Bitcoin era bem barato na época, cara. Sabe, é o que você falou, todo investimento que ele pegou, ele colocou lá dentro. E ele tem uma jogada que ele faz, que ninguém... Ele não comenta muito, mas que ele faz, que é o seguinte. O Bitcoin cai, o valor, ele pega a grana, faz investimento em dólar futuro, pega mais grana ainda e volta e compra mais Bitcoin ainda. Entendeu? O biólogo Henrique mandou áudio, cadê? Manda aí, põe aí. Dá pra pôr aí? Põe o áudio aí do biólogo Henrique, vamos ver. Pô, a gente podia abrir um link pro biólogo Henrique participar, velho. Licença de vencimento e exoneração. Exoneração, ele pede a exoneração e é imediato. Ele é desligado da instituição imediatamente e não presta mais nenhuma continência, polícia, nada disso. Ele simplesmente é exonerado imediatamente. 2, licença de vencimento. Licença de vencimento, apesar de ser um direito, geralmente demora. Você tem que demonstrar o porquê que você quer uma licença de vencimento, o que está acontecendo. Você não vai onerar os cargos públicos. Essa licença de vencimento pode durar 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, um total de 4, e ele pode voltar ao que ele quer. Ele não deixa de ser funcionário público. Essa situação é que ele precisa de esperar. Exoneração não precisa. E aí que está o detalhe. Para quem tem 600 milhões de reais, poxa, a coisa mais fácil é pedir exoneração, é imediato. Não faz muito sentido isso. Me manda esse áudio aí. Eu vou mandar pro 38. Manda isso aí. Eu só quero falar uma coisa aqui que eu vi aqui. Nakashima foi o pior piloto de Fórmula 1. Cara, discordo. Manda aí. Até porque piloto japonês, eu acho que ele foi o melhor piloto japonês que já teve até hoje. Eu acho que o 38 não vai responder agora, que demora uns 2 dias pra responder os trem dele. Mas semana que vem eu ponho a resposta dele aqui no podcast. No próximo almoço. Acompanhe cenas dos próximos capítulos. No próximo almoço a gente vai pôr a resposta do 38 No próximo almoço eu ponho a resposta. E a gente não vai pôr acelerada a resposta, só que vai parecer que tá acelerado. A hora que a gente colocar o áudio aqui vai parecer que tá no 1.5 ou no 2.0 aí. Não vai estar normal. Dona Henrique. Sabe quem que eu descobri que é olha biólogo? Esse áudio aí e me responde isso aí. O que você acha? Sabe... Vou colocar a sua resposta aqui ao vivo aqui pro povo escutar esse trem. Sabe quem que eu descobri que é biólogo também? Quem? Aquela menina do violino. Tô ligado. Ela falou quando ela veio aqui. Me fugiu o nome dela. Pô, achei legal. Ela Mulher-Aranha, né? Isso, faz os cosplay, faz os eventos tudo aí gigante. Os biólogos estão dominando o mundo, mano. Acho que é isso, hein, Robertinho? Acho que é isso, hein, galera? Semana que vem é o quê? Passamos a agenda. Não passamos a agenda? Semana que vem é o Denis. Não, primeiro é a Ana Regina Barroso, né? Que vai ser no verdade, domingo, Ana Regina, o Denis que a gente vai falar de sexta, relacionamento. Verdade. Na quarta-feira a gente vai estar com o Denis Xavier, vamos falar de liberdade, de liberalismo. E na sexta a gente tá com o almoço aqui de novo. Com a resposta do Renato 38 pra galera que não entendeu por que ele não pode sair, não é? Se o Renato responder, a gente coloca aqui. Aproveita e pergunta pro Renato qual é a chave pública da carteira dele. Vou perguntar. Isso não é só pra sair merda de senso comum. Ô, Pedro Henrique, você acha que a gente é senso comum, cara? Você é senso comum, Pedrão? É o cara aqui que falou que você é senso comum. Eu sou? Ele falou de mim? Ó, esses dois juntos conversando é só pra sair merda de senso comum. Tá. Não sei, eu não acho que eu sou senso comum. Eu sou demais. E eu só tenho uma coisa que eu sou mais do que senso comum. Boomer.
Eu sou muito boomer, mano. Sou muito. Você nem sabe o que é nenhum nem outro, eu acho. Mas eu não acho que eu sou senso comum, não. O problema é que tem uma galera aí que pensa diferente da gente, quer falar que a gente é senso comum. A parada é essa, mano. Tipo assim, a galera não entende. Eu sou muito camaleão, realmente. Né? É difícil entender o que eu penso. Quem me conhece de verdade sabe como que eu penso, sabe o que eu acho. Mas eu não sou o cara que fica brigando aqui, defendendo posições, porque eu prefiro ouvir as posições das outras pessoas do que tentar impor a minha a outras pessoas. Lógico que quando chega na minha esfera, dentro do meu espaço, eu defendo minhas opiniões fortemente. Mas aqui não, aqui eu tô aqui pra ouvir a galera que vem, mais do que tentar lacrar ou colocar minha opinião aqui. Não faço isso, não. Vocês são casados? Somos. Somos. Tem 30 anos que a gente casou já? Não. Se a gente é casado, quantas? O Lebo Nicolas, ele vai estar em Catalão segunda. Eu tô sabendo disso aí, velho. Fala com ele. Ô, conheço uns caras foda. Vai lá e manda ele vir aqui. Se ele vier aqui, eu pego o pão de queijo e arrumo pra ele. Os deputados bolsonaristas não estão querendo vir aqui mais, não, velho. A gente tá arrumando muita encrenca pra esses caras, bicho. Mano, é um negócio que nós não tem mais amigo na política, ó. Nós bate na esquerda, nós bate na direita, nós bate no nacionalismo. Não é. Rubão, nós mete o pau mesmo, Rubão. Aqui não adianta, não. Pra falar de política, e o cara pra vir aqui, meu irmão. O cara tem que ter moral ilibada. Tem que ter a moral, o cara tem que ter o dom da oratória, velho. Tem que ter a moral ilibada. Porque nós coloca o cara na fria, velho. Nós coloca o cara na fria. Eu puxo duas perguntinhas bobas ali. Nós coloca o cara na fria mesmo. O Gaia se fudeu com nós. Se fudeu, né? Se o Nicolas vier, vai se ferrar também. Não, o Nicolas gosta dele, hein? Não, eu também gosto do Gaia. Pra mim, um dos grandes políticos, grandes políticos que a gente tem hoje, assim, que eu gosto de ver o trabalho é do Nicolas. Sou comunista, mas gosto do trampo de vocês. Comecei a seguir por causa do Rubão, nacionalista. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo, cara. Bom, um cara comunista aqui, um que pode vir aqui pra trocar ideia. Eu queria falar com o comunista. Então, quem que é esse Leonardo? Eu queria falar com o comunista. Leonardo Kinoshi. O Leonardo é o comunista, a gente é doidinho pra trocar uma ideia com um. A gente já falou. A gente tentou chamar o Ian Neves aqui e o cara nem responde, né? Não responde, mano. A galera. Eles é muito blindado, né, velho? Cara, e o Léo tá doidinho pra debater com um comunista, mano. Ele tá doidinho mesmo, assim. Ele queria debater com um galo de briga. Ele falou, cara, podia arrumar o galo de briga e o Léo pôr junto ali, ia ser foda. Hã? Passou um superchat aí sem. Tá. O Robofight. Eu sou o irmão que morou em Uberlândia. Quando ia pra São Paulo, levava o café do sul de Minas e queijo, passava na Zebu. E comprava o canastra. Então, o queijo canastra é muito famoso, muito famoso. Eu conheço um café aqui da região aqui, que Volta é um lá café, no superchat depois. um café premiado, sabe, bom pra caramba. Eu não vou fazer publicidade aqui porque ele não patrocina a gente, mas depois quem precisar me chama aí que eu falo qual café que é. Robofight, Lucas Autista, obrigado aí a participação de vocês. Ô Lucas, valeu demais, viu, mano? Você foi foda hoje aí. E Robofight, mano, eu queria ter um canal com um nome desse. Robofight é massa pra caramba, hein? E aí, o que o comunista falou aí? Vai vir? Os web comunistas deviam ir, ia ser da hora. Não, com certeza. Eu também acho, cara. Também acho. Inclusive, é a proposta do Três Irmãos, cara. A gente quer trocar ideia com quem pensa diferente da gente o tempo todo, velho. O tempo todo. E saibam que quem entrar aqui, quem sentar nessa mesa, pode perguntar pra todas as pessoas que já passaram aqui. Todas. Se alguém foi maltratado, se teve qualquer hostilidade aqui dentro. Mano, galera vem aqui, eles vão embora pirado com a gente, tanto que a gente trata bem. A gente é senso comum, não é idiota. O quanto a gente trata as pessoas bem, a gente trata bem, mano, entendeu? Foda-se o que o cara pensa. Chega aqui, a nossa obrigação é tratar o cara bem pra caramba. Entendeu? Melhor, assim, recepção do mundo. É o papel do anfitrião, né, velho? Do bom anfitrião. Do bom anfitrião. A gente é muito mais que bom. Sim. A gente é bom demais, só. Sim. Não, mas eu adoro que vem um cara aqui que pensa diferente de mim, assim, e é muita dopamina pra mim, assim. Quando o cara faz, eu penso, mudar de ideia. Eu acho difícil o cara me convencer a ser comunista, velho. Nossa, eu acho difícil. Essa é uma tarefa difícil, hein? O Rubão quase me convenceu a ser nacionalista. Isso. É assim, ó. Por pouco, não conseguiu.
O tanto que é louco. Antes de vir pra cá, sabe o que eu tava pensando, mano? Você é louco, é a influência desse Rubão aí, ó. A culpa é dele, 100% culpa dele isso. Eu tava pensando assim, que a gente sempre pensou, pô, esse Brasil tá indo de mal a pior, isso aqui não vai mudar, a gente tenta, não muda, tá tendo esse movimento de silenciar as pessoas aí, é processo, é rede social indo embora, é tudo. Censura do caralho. Vamos abandonar esse barco. E aí a gente sempre pensou, né? A gente tem nossas estratégias, assim, onde a gente pensaria que a gente seria melhor sobreviver depois daqui. Eu tava vindo pra cá, eu pensei assim, mano, por que não a China? Porque o Rubão falou que os investimentos tá indo pra lá, que lá é o novo país de ouro do futuro. Caralho, acaba essa e porra. trem, eu virei e falei assim, mano, porra, será que eu não vou pra China? Vixe Maria, O cara louco. mandou o áudio aqui. Eu Cara tô louco. querendo ir pra China, mano. Pode colocar muito aqui? louco. Diz que lá o salário é bom pra caramba. O salário é bom lá, sabe? O país tem estrutura. Que lá é mais legal. Lá não tem esse lance de Não, assim, você ó, pode falar o que você quiser. Que lá é bom demais. Assim, eu acho o que é Rubão tudo, falou que lá é bom. eu mano. acho que é tudo prioridade da vida. Ah, Eu não quero ter avião, não quero ter helicóptero, não quero ter navio, não quero ter nada dessa porra. Você fala assim, ó, o que você quer? Se puder escolher alguma coisa hoje. Eu quero educação dos meus filhos e que eles possam viver com dignidade. É a única coisa que eu quero hoje. Assim, você me der uma caixinha com muito dinheiro, você me der uma caixinha com muitas coisas, e em todas essas caixinhas tiver crescimento dos seus filhos com dignidade, com segurança, tudo. É isso que eu quero, cara. É isso que eu quero, entendeu? é bem próximo do que eu sempre pensei. Então eu penso muito nisso, assim, sabe? Né? Às vezes o cara tem muita grana, mas ele acaba com essa porra ali em pouco tempo. O cara não tem educação financeira. A gente vê aí os ganhadores da Mega Sena aí, nenhum conseguiu a gente manter não tem educação essa financeira. porra, a gente né? nunca estudou isso, porra. Então... Os caras é muito burro também, né, velho? Pelo amor de Deus. Não, mas acontece, Porra, Pedro. velho. Acontece. A gente tá no país que o pessoal joga dinheiro no Tigrinho, cara. O Lula acabou de pedir aí pra eles bloquear cartão do Bolsa Família no Tigrinho, velho. No Tigrinho, mas Os nas cara- bet não, Nas né? bet, nas bet. bet. Ele não vai pedir, não. Tá pedindo, né? Calma O Joel que você vai postou. ver. Depois põe na postada do Joel aí. Eu posso colocar o áudio aqui? Põe o áudio aí. Ô Pedro, eu vi que algumas pessoas colocaram lá que ele tem um PAD, que é um processo administrativo. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer uma ressalva, assim. Com processo administrativo, as coisas realmente complicam. Se ele realmente responde a um processo administrativo, aí, nesse caso, a exoneração fica comprometida, porque ele vai ter que responder o processo primeiro. Em alguns casos, pode fazer direto, e outros ele tem que responder o processo. Aí, nesse caso, o TJ tem razão, sim. É isso. É exatamente. Na verdade, eles, É quando ele exatamente pediu, eles colocaram um processo administrativo É nele. isso, é isso. É isso. O 38 tem um PAD, ele tem um PAD. E me manda esse áudio também, Pedrão. Me manda esse áudio também que eu vou mandar pra ele. Essa parada aí, tem um PAD. Mas, cara, entendeu? É isso, assim. Eu penso muito no futuro dos moleques, sabe? De crescer com dignidade, crescer com educação, né? Fico preocupado aí com violência, com tudo. E aí, se você vira pra mim e fala assim, ó, tem um lugar que vai garantir isso pra você. Mas esse lugar você vai ser vigiado, nesse lugar... Aí, ó. O Joel postou hoje, ó. Governo deve proibir cartão do Bolsa Família para bets após pedido de urgência de Lula. O que não adianta porra nenhuma, né? Você sabe como é que funciona isso daí, né? Sei. Não pode passar ali, mas o cara vai ali Passa na no outro, banca pega ali, a ó. grana, ué. Ó, desconta aí pra mim, você fica Paga com 40, assim, me dá isso, 160. Exato. Todo mundo sabe disso. Vai gastar mais, né? Vai ter menos pra gastar lá, mas vai pôr na mão do agiota. 40, vamos pensar, 10% do coisa já postou na mão do agiota, por exemplo, que vai pegar a grana dele. Pode tirar aí, Pedrão. Cara, e você falou desse futuro dos seus meninos aí. O que eu sempre fiz, cara, era meio que um jargão que eu sempre usei muito com a Bianca. A Bianca até fica com raiva de mim quando eu falo isso pra ela. Sempre que ela pergunta assim, o que você quer? Né? Eu sempre respondo a mesma frase. Que é... Eu quero que o nosso país nos ame tanto quanto nós amamos ele. E se o país fosse assim, cara, você nunca ia pensar de sair aqui, de abandonar isso aqui. O problema é que a gente gosta do país, a gente vive num lugar extremamente privilegiado, com riqueza, todo tipo de riqueza natural, mineral, climático, entendeu? A gente vive no melhor lugar do mundo.
mas um lugar onde os líderes, sabe, têm fome de comer a população, sabe, de mastigar a população e deixar pra ela só o lixo ali, sabe, tratar ela como se fosse um verme mesmo. E aí, cara, você começa a pensar, eu quero isso pros meus filhos? Ou tem um lugar que vai me entregar alguma coisa melhor pra eu criar meus filhos? É falta de amor do país pela população mesmo. Põe a resposta do 38 aí na tela, Pedro. Acabei de te mandar, hein? 38 respondeu rápido. 38 tá atento, rapaz. Tá atento. Onde você mandou? Mandei pra você no seu WhatsApp aí, ó. Pode Abrir aqui. Pode postar isso aí, ó. Aí, ó, Henrique. 38 acabou de responder aqui. Eu tô abrindo o WhatsApp. O pessoal tá pedindo um áudio do Rubão também. Áudio do Rubão? É. Esse áudio do Rubão os melhores. Porque a galera tá duvidando que é o Rubão. É? É. Ah, tá achando que é... É porque não é o canal Geoforça, né? É verdade. Ô, Rubão, é você que tá na live? Ou é um cara que tá imitando você aqui? Dando palpite. Confirma aí pra mim, achando manda que é um áudio você. aí se for você mesmo. Eu tô achando que não é o Rubão, não. É, o dele é Geoforça, né? Mas eu acho que é ele sim. É Rubem Gonzalez que tá lá? É, acho que é ele sim. É, chama Rubem Gonzalez. Rapaz, né? o 38 não para, velho. O bicho virou uma metralhadora aqui, tá que manda mensagem aqui. Vamos ver se dá pra mostrar. É, o Rubão, o 38, quando ele pega, mano, ele dispara, né? Já pedi foi negada a exoneração. Essa opinião é contra a legislação federal 8112 e estadual 6677. Acho que esse cara não leu, e se leu, não entendeu. A legislação federal é estadual do funcionalismo. CGE e PGE já emitiram, inclusive, entendimentos confirmando isso. Então, ó, ele já pediu e foi negada a exoneração. Ele pediu pra ser exonerado. Isso, e foi ele negado. pediu pra ser exonerado e foi negado. A legislação federal é Essa estadual do opinião aí funcionalismo. é contrária à legislação federal e estadual. É. A legislação federal é estadual do funcionalismo. CGE e PGE já emitiram, inclusive, entendimentos confirmando isso. Ele pegou e mandou um negócio aqui também, Pedro, um link. Não, fala Te mandei o link aí. pra mandar áudio. Ele tá gravando um áudio aqui. O Rubão também tá gravando um áudio aqui também. Convidem o Leandro Quadros para um bate-papo. Eu chamei o Leandro Quadros, cara. Eu chamei ele. Inclusive, eu acho que é o Libson que mandou essa mensagem. O Leandro Quadros, cara, eu queria fazer um encontro dele com um padre e com um rabino. Só que era na segunda-feira. E parece que o Leandro Quadros ia ter um programa que ele apresenta na segunda e na quarta. E por isso ele não pode vir. Mas a gente vai combinar de um episódio só com ele. Que eu quero conversar com ele também. Isso aí que o 38 mandou também, a jurisprudência sobre a impossibilidade de exoneração a pedido na pendência de PED. Uhum. É porque ele tem um PED, né? Tem. Que impossibilita a exoneração E o PED dele. parece que foi a jogada de sacanagem que armaram pra ele. Tipo assim, eu já queria sair, eles armaram um administrativo pra ele e agora ele não consegue sair. Ele mandou... O Marcos Ramalho mandou um aqui também, Comuna. Humberto Marcos e Felipe Durante. Aí, China, enfim. É isso aí, Marcos Ramalho. Mandei também, Pedro. Ó, artigo Enunciador 172, Lei dos Servidores Públicos de 1990. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, a caso aplicado. É, meu irmão. Cala a boca de todo mundo aí, velho! Pô! Todo mundo falando mal do 38 aí, chega! Chega, rapaz! O cara não tem compromisso com a mentira, velho. O cara só fala a verdade, porra. Carai! Já era, já era. Oh, e o cara falou assim, o 38 falou que deve 300 mil pro Banco do Brasil, né? Ele não vai pagar, porque não tem dinheiro na conta dele. Ele não deixa nada, ninguém consegue pegar nada, 38. Nossa, velho, pus um áudio aqui do 38 tá no 2x, aí não deu pra entender nada. É isso ou não é? Vamos ver aqui.
Porra, não tá passando. Põe aí, Pedro. Vou mandar pra você também. Você põe aí no seu celular. Põe aí na ponta aí, ainda não. Já vou pôr o seu. Sequência, vou pôr do Rubão. Pô, esse povo tem que vir pra cá, velho. Eu vou mandar um recadinho aqui. Tá atrapalhando nossas lives aqui também, velho. Pode colocar o áudio aqui? Põe aí. Opinião é igual a bunda, né? Cada um que tiver... Quem tem boca fala o que quer. Agora o que a lei fala é isso aí. A lei estadual ainda é mais severa do que a federal. A lei federal, que tem aplicação subsidiária, e a lei estadual da Bahia, que são altamente respaldadas pela Procuradoria Estadual e Federal. É isso aí, o entendimento legal e jurisprudencial. Não permitem exoneração. Inclusive, eu já respondi diversos PADs, eu respondo há 12 anos PADs. Toda hora os caras inventam alguma acusação sem base nenhuma, que nunca fui punido, nenhuma advertência. A porra é arquivada e abrem outro. A porra é arquivada e abrem outro. É isso aí, ó, tá vendo? Na live, sou eu mesmo. Esse ateus aí começou a falar comigo, daqui a pouquinho veio tentando me agredir, então eu fiz o padrão meu, que é mandar tomar no cu e não dar mais ideia. Então, otário, eu não converso com otário, eu converso com homem. Quando o cara tenta me agredir, tenta falar que eu estou com inveja ou com alguma coisa dentro do meu debate, eu boto o cara no lugar dele, que é indo tomar no olho do cu. Isso daí é já básico, tá? Olha só, se o 38ão, ele responde a um PAD disciplinar na Polícia Civil, ele está em situações diversas, está sem carteira e não pode exercer a função natural dele, sem porte, sem carteira e sem arma, porque isso tudo é recolhido dentro de um PAD, tá? Só isso. O que eu falo dele, eu vou falar e vou repetir, é que se odeio o Estado, eu jamais vou procurar emprego no Estado. E também declarar que eu tenho 2.000 bitcoins, eu também posso declarar, sem problema nenhum. Não tenho nada contra ele pessoalmente, nada, mas posso dizer, o cara que se diz antissistema e que vai para os Estados Unidos, tem que rir, para começo de papo. Odiar o Estado e mamar nas tetas do Estado é para rir 2 vezes, tem que rir 2 vezes, não tem como. Dizer que não quer aparecer e ficar rodando todos os podcasts, quem não quer aparecer, sai do ar e pronto. Fica em casa, porra. É só não ir em lugar nenhum. É só isso aí, pronto. Sou eu mesmo, pronto pra ir. Tá? E o Roberto aí fica falando pelas minhas costas, aí tem que falar direto comigo. Tem esse negócio de ficar falando pelas costas, não. Vambora. Debato aqui mesmo. Tem esse negócio, não. Comigo não tem viola no saco. Gosto do Rubão. Pronto. Mas deixa eu te falar. Pronto, chefe de Rubão. Acabou com a live, Rubão. Acabou com o negócio. Rubão, Fudeu. Discordo do Rubão novamente. E eu gosto de discordar do Rubão. Eu adoro, pô. Não, Bert, eu discordei. Caminhando pro final e você tá querendo causar intriga. Não, discordei. Se você odeia o Estado, a melhor coisa que você pode fazer é trabalhar pro Estado. Porque aí você vai fazer com ele o que faz com você, pegar os recursos dele, pô. Concordo. Tudo que eu queria era ser funcionário do Estado. Eu ia fazer porra nenhuma, ia mamar no Estado, ganhar dinheiro do Estado. Eu odeio o Estado, eu quero que ele se foda. Concordo. Como é que eu vou foder se eu não pego nada dele? Se você odeia o Estado, trabalhe para o Estado e tome tudo dele. Concordo. É que ele não me deixa trabalhar lá, que eu também falo errado, eu falo assim, eu quero trabalhar. Eu falo assim, opa, aqui não. Aqui não vai trabalhar, não. Aqui só pode frequentar. O Isaías falou aqui, ó, galera, 3 irmãos, faça um convite pro Wilker Leão. Moleque novo, muito bom. Cara, eu vejo o Wilker direto. Ele agora passou na faculdade de História, né? Tá gravando as aulas dele, tudo ali. Cara, muito massa, bom o conteúdo dele, muito bom. Eu vejo ele desde a época que ele tretava com o Bolsonaro. Já chamei ele várias vezes, só que ele não viu minha mensagem no Instagram. Se você conhece o Wilker Leão, mostra pra ele, fala pra ele me responder. Eu quero falar com ele, eu quero trazer ele aqui. Eu curto ele pra caralho também. A gente vai montar a agenda lá no DF, lá, né? Pode ser também. A gente se tiver afim, a gente vai pra lá. A gente tá quase, assim, de boa, que o projeto na cabeça já tá pronto de ir lá, né, em Brasília. Galera, é isso, Albertinho. Vamos pegar a estrada? Vamos fazer rastro. Galera, vocês ficaram aqui até agora, obrigado de coração mesmo, assim, a gente tá muito feliz. Valeu, obrigado mesmo, gente. Com a participação de vocês. São os números que a gente vem chegando aí, é por causa de vocês, e a gente tem que agradecer isso todas as vezes. Vocês são a parte mais importante de tudo que acontece aqui. Tem o convidado, tem o nosso trabalho, mas a base, quem realmente sustenta, quem carrega isso aqui são vocês. Obrigado mesmo, viu? E contem conosco, tá? Contem conosco. Vai falando aí, a gente vai fazendo. Ô, Pedrão, e você que tem um sonho de mudar de vida, né? Instituto Oliver, né? Uma escola preparatória para carreiras policiais. Se você não tem dinheiro para comprar um Bitcoin, você pode garantir o seu futuro fazendo o que eu falei. Trabalhe pro Estado. Siga uma carreira. Siga uma carreira policial, mano. Você pode ser um policial, você pode. Cara,
plano de carreira. Você vai entrar, você vai crescer lá dentro. E o instituto, a organização que mais aprova no Brasil é o Instituto Oliver. E, inclusive, se você não terminou os seus estudos, você pode fazer um EJA. Lá, o dele é certificado pelo MEC, é tudo muito bem feito. Cara, é o melhor do Brasil. Pegar o seu diploma de 2º grau ali, né? E outra coisa, importante. o Oliver, ele é arrumadão, né, mano? Olha o estilo desse cara aí. Ele é bom demais também, olha lá, ó. Aí tem Shed, é o Shed. Tem o EJA, que é pra completar. Sequencial, né? Tem o EJA, tem o EJA e tem o sequencial. São 2 cursos diferentes. O EJA pra completar o ensino médio. É isso aí. E o sequencial pra fazer... Pra poder aplicar pra prova. Isso, o curso superior. Né, aí você termina o sequencial em 6 meses. Então olha aqui, você pode terminar ele em até 3 meses. 3 meses. Isso vai de 3 meses a 1 ano. Só que você faz ele, 3 meses você já pode fazer. Aí o QR Code tá na tela e tem os links na descrição. Boa. É isso, né? Fechou, então. Lembrar a galera também da Batalha de Cortes do Três Irmãos, viu? Quem tiver afim aí, vamos deixar um link aí da batalha também. Pode se inscrever. A gente vai começar a 3ª Batalha de Cortes no mês que vem. Tem prêmios aí de até R$8.000 pra galera que participa da batalha aí, pra dividir entre os melhores. Dá pra faturar uma grana diretamente com a gente, dá pra você faturar uma grana pelas suas redes sociais mesmo, porque a galera que tá lá na Batalha de Cortes tem uma assessoria, a gente ensina você como é que você faz pra subir, como é que você faz pra criar um canal, enfim, as melhores estratégias. Preciso ir no banheiro. Valeu, flui.